Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2023, e esse é o seu Diário Econômico Original. Para mim, uma consequência importante da crise bancária que abateu a Suíça mês passado foi justamente ter acabado com aquela velha história de chamar o Brasil de Suíça toda vez que o mercado voa aqui. De qualquer forma, foi o que aconteceu ontem por aqui. O Ibovespa disparou mais de 4%, o dólar cruzou os 5 ao longo do dia, mas acabou fechando ali nos próprios 5, enquanto os juros futuros cederam perto de 20 pontos de novo. A verdade é que o dia foi quase todo verde no mundo todo, com pequenas exceções. Entre as commodities importantes para o Brasil, o petróleo e o minério de ferro avançaram 2%, com a soja subindo quase 1%. E aí, quase metade da alta do Ibovespa veio de materiais e energia justamente, que são setores expostos a commodities. Aliás, sobre a soja, o dia ontem foi do novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o tal do USDA. Quem liderou os ganhos foi o farelo de soja, com as correções dos números vindos da Argentina. A seca histórica que eles estão passando tirou muito da safra do país, o que segue comprometendo o processamento da maior exportadora mundial de farelo e de óleo derivado, da soja. E segundo o próprio USDA, são as exportações brasileiras e norte-americanas também que vão substituir parte do buraco deixado pelos nossos vizinhos. Bom, parte dessa animação externa também tem o dedo do Fed. O presidente do Fed de Chicago, por exemplo, que é um dos votantes no Comitê de Política Monetária desse ano, alertou ontem sobre ser muito agressivo em aumentos de juros. Já o presidente do Fed de Nova York disse que mais um aumento de taxa seria um ponto de partida razoável, sugerindo então que o Fed pode sim fazer uma pausa depois da decisão de maio. Lembrando que hoje tem a ata da última decisão deles e, talvez até mais importante, a inflação para o consumidor de março também sai por lá. No mercado com disposição para melhorar, digamos assim, algum alívio da inflação para além da projetada seria juntar a fome com a vontade de comer. Mas é interessante notar que esse risk-on de ontem não foi acompanhado de perto pelas bolsas americanas. O Dow Jones subiu, mas o Nasdaq caiu pela quinta sessão das últimas 6 e o S&P 500 pouco mudou. Talvez ali por alguma tensão com a agenda de hoje justamente. De qualquer forma, talvez toda essa animação dos mercados seja simplesmente porque abril tem sazonalidade histórica positiva para mercados, não tem Fed esse mês para atrapalhar oficialmente, digamos assim, né? Só tem Fed no mês que vem. Todos passaram também a querer aceitar que os banqueiros centrais também não vão muito longe no ciclo de juros e só por nada acontecer a gente tem os prêmios de risco e a volatilidade comprimindo. Maio e os sinais de recessão a gente vê depois. Bom, mas fora esse cenário externo favorável, o Brasil tem os seus próprios méritos também. Primeiro, logo pela manhã, o IPCA acabou vindo muito melhor do que as expectativas. Subiu só 0,71% contra 0,77% esperados. Aquele bom comportamento dos alimentos que eu comentei bastante no episódio de ontem já apareceu nessa leitura e explicou boa parte da nossa surpresa. Alguns núcleos melhoraram também, mas olhando uma média deles, ou mesmo os preços de serviços, né, esses que são os vilões a serem combatidos ainda, aí a melhora é menos evidente. Estão ali estacionados ao redor de 6% em termos anuais. Mas enfim, o primeiro ato do IPCA no ano, de descompressão contínua até junho, segue acontecendo a contento. Outro mérito nosso foi a entrevista do secretário do Tesouro Nacional, o Rogério Seron, para o jornal O Globo. Especificamente na passagem ali que ele afirma que aquele excesso de arrecadação que poderia se transformar em investimentos, né, segundo o novo marco, ou seja, se transformariam em despesas, vão acabar tendo uma trava percentual e o que exceder acaba sendo incorporado no superávit, ou seja, dá outra ajuda na margem para entregar o prometido. E para terminar falando de agenda, o IBGE finalmente solta as vendas no varejo de janeiro ainda.
As pesquisas mensais de atividade, como indústria, comércio e serviços, foram todas atualizadas pelo órgão para retratar algumas mudanças econômicas, né? Então as projeções são bem incertas para esse número. No varejo, por exemplo, o que eles vão fazer é incluir os chamados atacarejos. É uma mudança importante porque são empresas que ganharam força durante a pandemia e estão mais relacionadas às mudanças de consumo que a gente teve do brasileiro, especialmente nesse ambiente inflacionário e de queda de renda que a gente viu nos últimos anos. Vamos ver. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.